E aí pessoal, estou aqui hoje trazendo o versus vencedor da enquete, o qual é o meu primeiro versus feito entre obras, com uma delas sendo amada e referenciada até os dias de hoje, e a outra sendo completamente recheada de polêmicas, discussões e bastante hate. E antes de começar, vale a pena mencionar que esse vídeo foi inspirado nesse outro vídeo do canal espanhol Nir Carmen, e para fazer esse vídeo eu me inspirei bastante no canal Cultura dos Otakus, aonde ele oscila entre uma história hipotética do que poderia acontecer se o tal personagem fosse parar em outro mundo, junto de uma pequena análise bastante resumida do que o tal personagem consegue fazer e como ele lidaria contra os outros personagens. E só para deixar claro, os únicos combatentes desse versus vão ser o Steven e a Alex, junto de qualquer outro mob que eles puderem utilizar de alguma forma, contra o inferno de Hazbin Hotel e Helluva Boys após o fim do extermínio. E eu também vou levar em consideração o que acontece no Minecraft Story Mode. Eu só não vou considerar os outros personagens e heróis porque senão o versus ficaria muito óbvio. E agora, sem ter mais o que dizer, vamos começar com a história barra análise. Tudo começaria em um dia comum com o Steven e a Alex seguindo a sua rotina diária, até que eles encontrariam o portal incompleto do Nether. E curiosos, eles completariam o portal e entrariam nele. Mas enquanto realizavam a travessia, o Blitz estaria usando o Livre para abrir um portal até o mundo humano. E a energia dimensional do Livre acabaria afetando o portal. E ao invés de irem para alguma parte do Nether que eles ainda não haviam explorado, eles acabariam indo para o inferno de Helluva Boss e Hazbin Hotel. E vendo toda a hostilidade daquele mundo, eles começariam a se preparar. E agora a pergunta que fica é como o Steven e a Alex se sairiam contra os nativos e pecadores. E eu digo que de várias formas, já que tanto os nativos quanto os pecadores têm um nível similar de um humano. Enquanto o Steven, diferente do que muita gente pensa, ele não consegue carregar milhares de toneladas, já que o inventário realmente se trata apenas de uma mera mecânica de jogo. Caso contrário, todos os seus itens queimariam quando ele se jogasse na lava. Além de que também, da mesma forma que ele conseguiria carregar 64 blocos de ouro em um único espaço, ele também deveria ser capaz de carregar 64 espadas de madeira em um único espaço, além de também conseguir carregar mais de 64 blocos de folha ou areia, já que pela lógica básica esses materiais deveriam ser mais leves que o ouro. Mas mesmo esse feito sendo uma mera falácia de quem não sabe analisar direito, os seus feitos reais ainda são bem mais absurdos que isso, como já sendo capaz de romper madeira e rocha com as mãos nuas e de forma casual, além de também conseguir replicar isso com goles de ferro e blocos de diamante, e conseguir correr e pular grandes distâncias mesmo trajando uma armadura pesada de ouro. E com a Alex é a mesma coisa, só que ela vem com um boost da lacração. Ou será que é um nerf? Bem, não sei, fica a critério de vocês. Além de que eles também são capazes de resistir à explosão de dezenas de dinamites, sendo que uma única dinamite já é capaz de desintegrar vários blocos de ouro e diamante. E eles também contam com poções que aumentam a sua resistência e durabilidade. E ao se alimentarem, eles conseguem se regenerar de qualquer ferimento, contanto que não estejam com fome. E com todas as armas e experiência que ambos possuem, eles facilmente limpariam o chão com todos os diabretes e cães infernais que passassem pelo caminho. Ah, mas os mercenários como a IMP e o Striker já são capazes de atravessarem paredes e se esquivarem de tiros. E bem, realmente você está certo sobre isso. Diabretes e cães infernais treinados poderiam dar bastante trabalho por conta do seu treinamento, mas o Steven e a Alex ainda ficam bastante por cima, já que além dos feitos absurdos de força e resistência que eu acabei de mencionar, eles também são capazes de se esquivarem e bloquearem flechas disparadas por arcos e balistas, acompanharem ondas de som e se esquivarem das rajadas dos Eldens, que de acordo com o Story Mode são rajadas laser, ou seja, mesmo com treinamento, os nativos ainda assim não são nada comparados ao Steven e a Alex. E até agora eu falei apenas das capacidades que ambos possuem, porque se for considerar os equipamentos, enquanto os nativos possuem armas brancas e armas de fogo convencionais, o casal quadrado possui uma infinidade de equipamentos que os ajudariam de várias formas, como a Elytra que faria com que eles voassem a grandes distâncias, as balestas que fariam com que eles atacassem a distância seja com flechas ou com foguetes, e as dinamites que poderiam, e com isso tanto o Steven quanto a Alex já seriam capazes de acabar com vários deles sozinhos. Só que tem um pequeno problema, diferente dos nativos que morrem com ataques fatais, os pecadores não podem ser mortos, o que significaria que eles ficariam lutando, lutando e lutando até vencerem pelo cansaço, ou pelo menos seria assim se não fosse por uma coisinha chamada metal angelical, o qual é utilizado pelos anjos para exterminar pecadores, e tanto o Steven quanto a Alex
Alex conseguiriam ter acesso a esse material, já que ele é comercializado e vendido em várias partes da cidade Pentagrama. E se eles encontrassem alguns desses armazéns, o que não seria muito difícil, eles poderiam facilmente revestir as suas armas com esse material, assim já sendo capazes de eliminar tanto nativos quanto pecadores. Só que tem outro pequeno problema. Até o momento eu considerei apenas os pecadores e nativos atacando em grupos pequenos, mas depois de um tempo com o ataque seguindo e o número de mortes aumentando ainda mais, não ia demorar muito para o resto da cidade ficar sabendo e começar a se mobilizar. E assim o Steven e a Alex teriam que lutar sozinhos contra centenas de pecadores e nativos. E enquanto o Steven e a Alex fugiam da multidão de nativos que os perseguiam com várias armas na mão, eles conseguiriam despistá-los graças às poções de invisibilidade. E enquanto estavam escondidos, eles perceberiam que as coisas saíram do controle e que eles não iam conseguir lutar sozinhos contra toda aquela multidão. E por isso eles decidiram usar uma das suas armas mais poderosas, o Oliver. Deluxe. Hey, what's up, everybody? This is Topotão. É zoeira, é zoeira. Na verdade, eles só invocariam um exército de Arangoles, os quais rapidamente devastariam toda a multidão, já que nenhum deles poderia fazer frente aos golems, principalmente depois do Steven e a Alex revestirem eles com metal angelical. E enquanto todo esse massacre acontecia, ao longe dali, os Asgoítias faziam uma reunião, os quais estavam discutindo sobre esses dois estranhos seres que apareceram do nada e estavam causando todo esse caos. Mas enquanto discutiam, os golems chegariam arrebentando tudo, e a pergunta que fica os Asgoítias seriam capazes de vencer o exército de golems? E bem, além de fisicamente os golems serem superiores ao Steven e a Alex, além de possuir uma velocidade similar ao conseguir acompanhá-los, os golems também são feitos inteiramente de ferro puro, enquanto os Asgoítias, bem, eles conseguem abrir portais, petrificar outros demônios, possivelmente possuem controles elementais, e eles também conseguem gerar campos de força, ou seja, em conjunto eles facilmente venceriam o exército de golems. Só que não, já que tudo isso que eu falei não passam de habilidades. Habilidades essas que, pelo que dá a entender, nem todos eles possuem, e que também são completamente inúteis contra metal angelical, além de que eles também possuem incrível façanha de fisicamente serem mais fracos que os nativos e pecadores, além de que eles também não são um exemplo de coragem, preferindo fugir e se esconder atrás de seguranças. E depois dos golems terem invadido o local da reunião, a segurança seria acionada, mas todos eles seriam rapidamente subjugados, e pelos golems estarem revestidos com metal angelical, os poderes dos Asgoítias seriam inúteis, e assim um a um iria cair no perante o exército, com a exceção de um, Paimon, o pai de todos os Asgoítias, que diferente dos outros é o mais poderoso e que não se intimidaria, e que facilmente venceria o exército jogando todos eles diretamente no espaço com um de seus portais. Mas depois de fazer isso, ele seria apunhalado pelas costas pelo Steven, que havia conseguido se aproximar graças à sua poção de invisibilidade. E com o último Asgoítia morto, o Steven e a Alex continuariam a sua exploração, até acabarem se deparando com todos os Overlords, os quais haviam se reunido ali por solicitação da Carmilla, a qual estava furiosa já que a maioria dos seus armazéns foram completamente saqueados pelos dois, e todos os outros concordaram em ir porque sabiam que mais cedo ou mais tarde eles acabariam sendo os próximos. E agora a pergunta é, o Steven e a Alex conseguiriam lidar com os Overlords? E nesse caso, diferente dos Asgoítias, eles não são covardes, e como já foi mostrado, todos eles possuem um nível de poder similar, com a exceção de dois que são o Alastor e o Vox, os quais demonstram serem bem mais fortes que os demais, além de que todos, ou pelo menos a maioria deles, são extremamente habilidosos em combate, e enquanto a Alex lutava contra os Overlords utilizando os golems angelicais que eles haviam refeitos após o Paimon ter destruído os outros, o Steven se preparava para lutar contra o Alastor e o Vox, os quais, mesmo não estando muito felizes por terem que lutar lado a lado, eles sabiam que juntos teriam bem mais chances e por isso decidiriam deixar suas desavenças de lado momentaneamente. O problema é que o Steven também estava levando essa situação bastante a sério, e por isso ele
decidiria usar sua armadura de Netherite encantada. Só que na hora de craftá-la, além da Netherite, ele também utilizou o metal angelical, o que além do encantamento a deixou ainda mais poderosa. E assim a batalha seguiria bastante acirrada para os dois lados, mas eventualmente o Steven e a Alex conseguiriam superá-los, já que durante essa jornada eles coletaram vários recursos de vários lugares, já que além do metal angelical eles também tiveram acesso a diferentes tipos de armas de fogo, explosivos e até máquinas que disparavam lasers. E mesmo os Overlords tendo poder para acabar com exércitos inteiros, o Steven e a Alex estavam muito além disso, e depois de terem derrotado todos eles, o Steven e a Alex mais uma vez continuariam a sua jornada, e enquanto terminavam as reparações nos golems que foram danificados pela luta anterior, eles acabariam sendo emboscados por ninguém mais que os próprios pecados capitais, os quais eram liderados pela mesma Charlie Moonstar, a qual não buscava nada além de vingança contra os dois, já que a sua namorada e todos os seus amigos acabaram sendo pegos pela devastação de golems que aconteceu anteriormente, e os pecados a acompanharam, já que a morte de todos os Goitia junto de toda a destruição causada na cidade não podia ser deixada em branco. E diferente dos Overlords, a Charlie junto dos pecados são bem mais poderosos, já que eles conseguem aumentar de tamanho, projetar fogo, e apesar de em nenhum momento eles demonstrarem serem habilidosos em combate, por isso ter sido um ataque coordenado e planejado, Mamon traria todo o seu exército de robôs, os quais são consideravelmente mais fortes que nativos treinados. E além deles, a Charlie também teria trazido seu dragão de estimação, e juntos eles facilmente destruiriam todo o exército de golems. Mas o Steven e a Alex aproveitaram a confusão para voarem para longe com as suas Electras, e depois da Charlie junto dos pecados procurarem um pouco, eles finalmente encontrariam os dois. Mas antes que pudessem atacá-los, o Steven e a Alex invocariam o Wither, o que não seria muito difícil, já que assim como o Vale das Almas do Nether, as estruturas de Hazbin Hotel também possuem almas nas suas composições, e o crânio dos nativos serviria perfeitamente, já que assim como os esqueletos do Wither, eles também são seres infernais. E falando diretamente do Wither, diferente de muitos outros, ele é o único mob do Minecraft que consegue quebrar a obsidiana, mesmo um material que consegue sair completamente ileso sem se importar com quantas dinamites explodam à sua volta, além de que o próprio Wither também não é afetado pelos ataques das outras criaturas do Nether. E além das suas explosões serem capazes de romper a obsidiana, elas também causam a decomposição, o que apesar de, na minha opinião, não serem capazes de matar os pecados capitais, ainda seria capaz de deixá-los fracos e vulneráveis. E depois de uma batalha bem extensa e acirrada da Charlie e os pecados contra os vários Withers que o Steven e a Alex invocavam, eles pouco a pouco acabariam sendo derrotados, e a única sobrevivente dessa luta brutal seria a Charlie, a qual mal estava conseguindo ficar de pé graças a todos os ferimentos e o efeito da decomposição, e com isso ela facilmente seria eliminada pela dupla. E depois de terem acabado com todos os inimigos, o Steven e a Alex sabiam que só restava mais uma coisa a se fazer, e ao ser informado que a sua filha não teria sobrevivido à batalha com os dois seres que devastaram a cidade inteira, o Lucifer ficaria desolado, já que graças àqueles dois o seu bem mais precioso foi tirado, e com isso ele decidiria esquecer todas as regras e limitações que possuía, já que ele não tinha mais nada a perder. Então ele mesmo iria até onde a dupla estaria, mas o que ele não sabia é que os dois já haviam se preparado para isso, e ao pisar no solo ele acabaria caindo num buraco esse que continha o portal para o mesmíssimo fim, e isso foi arquitetado pelo Steven e a Alex, que voltaram para o seu mundo original pelo portal inicial e trouxeram o portal do fim com a intenção de mandar o Lucifer para lá, e por isso fizeram aquela armadilha cavando um buraco e colocando areia por cima, a qual o Lucifer nem sequer foi capaz de perceber, já que ninguém espera que o chão simplesmente caia do nada. E já estando preso na dimensão do fim, o Lucifer rapidamente se encontraria com o Ender Dragon, e a batalha decisiva é entre esses dois. E agora fica o seguinte questionamento: o Lucifer conseguiria derrotar o Ender Dragon? E bem, para quem já zerou umas 15 vezes e acha fácil manjar da boss fight contra o Ender Dragon, pode dizer que sim. Mas para quem pesquisou e sabe o verdadeiro nível dessa criatura, o resultado é bem mais complexo do que parece, já que o Ender Dragon consegue destruir qualquer coisa à sua volta apenas passando sobre ela, enquanto o Lucifer é por muito superior a todos os outros personagens que foram analisados aqui anteriormente. E apesar do paraíso ter banido e nerfado ele por causa de uma coisinha chamada criação do pecado, ele ainda demonstra um nível absurdo ao conseguir limpar o chão com um Adão, mesmo o anjo que conseguiu dissipar o campo de força do Alastor com um único soco, campo de força esse que tinha sido capaz de cobrir todo o hotel e era impenetrável para os outros anjos, além de que um raio disparado por uma máquina que canalizava os poderes dele já foi capaz de romper a barreira do paraíso, além de também ter conseguido se esquivar das rajadas de luz do Adão sem muitas
dificuldades. E o Ender Dragon é por muito superior ao Steven e a Alex e no geral a qualquer outro mob do Minecraft. Além de que nenhum tipo de poção ou encantamento funciona nele. Além de que nos livros ele também demonstra bem mais feitos, que eu até pensei em analisar, mas tem um pequeno detalhe. Não tem dinheiro! Mas isso é o de menos, já que além disso ele também não é afetado pelo vazio. Vazio esse que nem sequer o Steven consegue suportar. Além de também conseguir ser mais rápido que o Steven e a Alex, que já eram capazes de se moverem mais rápidos que flechas, ondas sonoras e rajadas laser. Portanto, os dois lutariam e a luta seria bastante acirrada para ambos os lados. E apesar do Ender Dragon possuir a vantagem do seu enorme peso e selvageria, não iria demorar muito para Lucifer perceber que o que mantinha aquele dragão de pé eram aquelas torres. E depois de destruí-las com as suas bolas de fogo, seus ataques começariam a surtir efeito no dragão. E após uma longa e árdua batalha, mesmo tendo ficado gravemente ferido, Lucifer sairia vitorioso. E com a morte do dragão, o portal se abriria no centro e ao entrar nele, Lucifer voltaria para a cidade Pentagrama. Mas mesmo com seus ferimentos se regenerando aos poucos, ele ainda tinha que lidar com os dois invasores, os quais já esperavam que ele vencesse o dragão. Portanto, eles se dedicaram todo esse tempo na criação de um monstro que seria impossível de ser derrotado, já que toda essa jornada não apenas lhes rendeu novos recursos, mas também os deixou com bastante experiência. E depois de juntar bastante material com almas e cadáveres de nativos, eles por fim criariam a criatura mais poderosa de toda a franquia Minecraft, a Tormenta Wither. E vocês devem estar se perguntando como Lucifer derrotaria essa criatura. E a resposta é muito simples, ele não derrotaria, já que esse ser é praticamente um buraco negro em formato de Wither. E nesse caso eu não estou brincando, os poderes dele são exatamente isso. E literalmente nada do que o Lucifer fizesse surtiria efeito, já que ao decorrer da luta ele iria absorvendo tudo ao seu redor, ficando maior e mais poderoso. E todos os poderes do Lucifer no máximo conseguiriam atrasá-lo. E no final, mesmo tentando de tudo, ele ainda seria consumido pela tormenta, que depois disso continuaria sua onda de destruição pelo resto da cidade, absorvendo todos os pecadores e nativos que sobraram da destruição. E depois dessa aventura incrível, o Steven e a Alex voltariam para o seu mundo original pelo portal que eles haviam aberto. E para impedir que a tormenta chegasse até o paraíso, os anjos decidiriam selar todo o inferno com uma barreira angelical, deixando a tormenta eternamente presa, se alimentando das almas dos pecadores que chegavam por lá, assim se tornando um novo purgatório e concluindo essa interessante história. E eu espero que todos vocês tenham gostado. E obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Até mais, pessoal.